SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Podemos, né? 1, 2, 3. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco com o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Santa Catarina, o Sindicato dos Professores, que está aqui no Floripa em Foco, sempre às quartas-feiras, a partir das 2h30 da tarde. E é sempre com muito prazer que recebemos a professora Claudete Mitman. Bem-vinda, professora! Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a acolhida de vocês aqui. É sempre bom conversar, né? É, sempre ótimo. Sempre todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. A professora Claudete Mitman já é aposentada e agora é a diretora de comunicação do SINT, de comunicação e imprensa do SINT. E a gente vai conversar hoje sobre o piso do magistério, que foi criado em 2008, né? Isso, foi criado em 2008 e implementado em 2010. Isso, e significou um grande avanço, né? Principalmente no Nordeste. Foi. O governo federal, quando criou o piso em 2008, ele deu 2 anos para os entes federados, estados e municípios, se adequarem à lei do piso, para começarem a organizar as carreiras, fazer o dever de casa, né? Em cima da questão da lei do piso. Provisionar o valor para mexer no PCS. Aí o que aconteceu? Alguns governadores entraram na justiça, arguindo inconstitucionalidade, inclusive Santa Catarina, com o então governador Luiz Henrique. Isso. Em 2011, na grande greve, nós ganhamos, os trabalhadores ganharam a ação, o Supremo considerou constitucional. Mas não foi aplicado na carreira, foi só o piso inicial. Ele aproveitou e achatou. Exatamente. O governo do estado entende que o piso é vencimento inicial da carreira e que o valor de reajuste ele não aplica na carreira. Qual é a diferença do da e na? Se você da carreira é o salário inicial. Eu tenho aqui até uma tabelinha onde um professor de ensino médio, como a nossa carreira ela contempla desde o profissional de ensino médio até com doutorado, então, como esse profissional está na carreira, ele não pode receber abaixo do valor do piso. Isso. E para você ver a distorção com o achatamento da nossa carreira que isso acontece, você tem um profissional com nível médio, ele ganha R$ 1.567. De entrada. Inicial, fora a regência de classe, vale-refeição, essas outras coisas que tem, né? Nível médio, R$ 1.500. E nível médio. Um professor com licenciatura plena ganha R$ 1.672. Para ser mais explícita para você, ele tem, eu não sei se eu estou com uma tabela com o valor de diferença aqui, mas dá mais ou menos R$ 100 de diferença para quem fez um curso superior. 4 anos mais exatamente, para ganhar R$ 100 a mais para ganhar R$ 100 a mais por mês. De acordo com a ótica do governo, né? Do governo. Então, o que ele alega? Que ele está pagando o piso porque nenhum professor recebe abaixo do piso. Então, o que acontece com isso? O pessoal que tem pós-graduação, que tem mestrado, que tem doutorado, ele recebe um tisco a mais do que quem tem ensino médio. Então, se você faz tu é graduado, são 4 anos a mais. Se você faz um pós, são mais 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Se você vai fazer um mestrado, então, se você for somando todo o tempo que você tem de formação, e fora que os nossos professores tiram do bolso para pagar essa sua formação, e não é à toa que Santa Catarina tem um dos melhores índices de educação, né? do Brasil, porque o nosso professorado se preocupa, ele investe na sua formação. Sim, só que a contrapartida não acontece. E a tabela já foi desachatada? Não, o que o governo fez no início do ano, ele aplicou o percentual do piso para pagar quem estava no início. Sim. E não recebia, porque houve um reajuste, então obrigatoriamente ninguém podia ganhar menos. Ninguém podia ganhar menos. Então, o pessoal que tem ensino médio e que não tem, que ainda não está formado, que está em processo de formação, passou a ganhar o piso. Entende? Sim. Agora, ele
aplicou entre 7 e pouco a 15% ali no miolinho da carreira, né? Para quem tinha pós-mestrado, para quem tinha graduação, que estava com 10 ou 12 anos de tempo de serviço, que é efetivo, né? Sim. Pessoal efetivo de carreira. Sim. Então ele avança. Tem anuênio, né? Isso, professora? E ele faz curso, ele tem promoção. Então ali o governo aplicou 7, 8%. Teve gente que recebeu menos de 7%. Teve gente que recebeu até 13 e pouco, eu não sei direito os cálculos, mas é mais ou menos isso aí, naquele miolinho ali. Certo. Então ele não disse assim, não, aqui neste miolo eu vou dar 8% para todo mundo igual. Ele deu uma dividida, ele cortou uma pizza com umas fatias maiores e outras menores e foi distribuindo. Para tentar satisfazer um e o outro não se juntar com o terceiro. Para dizer que ele está descompactando. Essa que é a grande questão. Embatumou a pizza. Exato. Ele fez uma... Como é que eu vou... se nós pegarmos a história da divisão dos pães, a divisão dos pães que Cristo fez, ele não foi equânime, né? Ele dividiu, sei lá como. Pois é. E a lei do piso do magistério está vigente desde 2010, então? Ela é vigente de 2008. Como os entes federados tinham 2 anos para se adequar, ela começou a vigorar em 2010. Isso. Em Santa Catarina, nós começamos a receber o piso depois que o Supremo julgou constitucional, que foi 2011. Um ano depois. E foi este ano que houve aquela PL que achatou a carreira. Isso, depois de uma greve de 60 e poucos dias, né? Exatamente. E o que está acontecendo agora é que, como o reajuste deste ano, que vai ser de 14%, a previsão é de 19%. Para esse ano não, para 2014, os governadores e prefeitos já estavam ouriçados, porque diziam que era demais, que não dá para pagar, que é exequível, que não tem dinheiro, que perepepê, parapapá. Eles já estão se organizando, porque eles querem pagar apenas o INPC. Que é 5%. Que é o índice, exatamente. E o índice tem que ser o do Fundeb. Exatamente. A lei estabelece, mas eles querem mudar a lei. Estão se unindo para isso. Tentando... Exatamente. Uma curiosidade, professora, o piso está sendo respeitado, todos os estados implantaram o piso? Não. Nós temos alguns estados que implantaram o piso, porque o piso não é só financeiro, ele trabalha com remuneração, trabalha com jornada, né? E a jornada é hora-atividade. Sim. Então, a jornada seria 40 horas, 1/3 de hora-atividade. Sim. Em cima das 40 horas. Então, seriam 33% das 40 horas que o professor deveria ter como hora-atividade, para preparar a aula, estudar, corrigir prova, de repente atender aluno, porque não é para ele ficar ocioso e passear. Sim. Não, é para fazer o trabalho que ele tem necessidade de fazer. E que hoje não é remunerada essa hora-atividade. A hora... né? Hoje... Aí é outra uma briga danada, né? Porque... quando o governo, os professores ficaram num gargalo danado, sem reajuste, a contrapartida do governo, além de fazer a política dos abonos, ele começou a oferecer aulas excedentes. Aulas excedentes. O que é uma aula excedente? Nós tínhamos hora-atividade. Então, você dava 32 aulas no máximo, que seria a sua carga cheia mesmo. Máximo. Mas a maioria dava 28 horas aula. Seriam 12 horas... 30% de hora-atividade. Sim. Sem remuneração? Não. Na época, nós tínhamos hora-atividade remunerada. Uhum. Tá? Então, o que acontecia? O professor, se vendo com problema financeiro, ele começou a pegar uma aula a mais. Pegou uma aula a mais, 2 aulas a mais, 3 a mais. Hoje, os professores não têm mais hora-atividade, porque eles dão a aula. Toda a carga horária está na sala. Isso. A carga horária é de 40 horas em sala. É um sacrifício. Exatamente. E tanto que estão isso quando não é 60 horas, né? 60 horas. Quando não é em 2 escolas, né, professora? E, geralmente são 2 escolas. Mas tanto o SINT quanto a Federação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação também está se movimentando para fazer ser respeitado o piso do magistério, né? O que está sendo pensado, implementado, o que está se fazendo? Bom, o SINT,
ele está lançando uma campanha estadual, a nossa campanha salarial. Nós vamos ter intervenção na mídia, vão ser feitas camisetas, cartazes, nós vamos ter um ato agora, dia 9. Aonde? Vai ser na frente do Tribunal de Justiça, aqui do Tribunal de Contas, não Tribunal de Justiça. Em função daquela denúncia, aquela que você já foi comentada aqui. Sim, que vamos dar mais um pitaco depois. Isso. Em função dessa denúncia, nós estaremos fazendo um grande ato. E nós temos uma campanha já estabelecida com curto, médio e longo prazo, com intervenção em rádios, das rádios comunitárias, são 60 no estado, estão dando total apoio ao sindicato nesta campanha, e o nosso pessoal vai estar engajado. Nós estamos fazendo material para distribuir para a comunidade, um folder explicativo dizendo o que acontece, como as coisas são. Levar para a sociedade essa discussão. Exatamente, porque nós entendemos que a comunidade ela precisa saber o que realmente acontece. E dia 9 de outubro, quarta-feira, em frente ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, que horas? Olha, acredito que a partir das 2 horas da tarde, porque nós temos o nosso pessoal que vem do interior, né? De ônibus, então, de manhã, provavelmente, a gente terá uma reunião dos conselheiros, ainda não sabemos se ainda vai acontecer ou não, mas a gente vai estar fazendo este ato e lançando a nossa campanha salarial. Nem todos os estados aderiram ao piso do magistério, mas tem alguns que entraram, né? Sim. Inclusive integralmente na carreira, não só no inicial. Na realidade, quando a gente entrou na justiça aqui, porque nós queríamos que fosse pago na carreira, a justiça aqui entendeu que o piso é vencimento, nenhum professor pode receber menos do piso e que ele deve ser pago como vencimento inicial. A justiça falou isso? Isso. Por quê? No entendimento da justiça, ela não é contra que a gente tenha piso na carreira, mas ela entende que carreira de competência do governo do estado e do sindicato da categoria construírem a sua carreira. O governo o que faz? Ele está empurrando com a barriga, empurrando desde 2011, são reuniões, comissões, discussões. Porque sabe que não podem levar para a justiça. E também porque ele está esperando a mudança na lei do piso. Vai mudar, é? E os governadores querem, nós não queremos. Eles estão tentando. Eles querem, nós não queremos. Eles têm uma ação toda coordenada pelos secretários de educação dos estados, que estão fazendo pressão em cima do MEC, em cima de Brasília, do governo federal, para mudar a lei do piso, para não ser mais pago pelo custo aluno ano, mas sim pelo valor do INPC. Que é a base, o INPC é a base, né, para o salário mínimo e outros mais, mas o piso do magistério é justamente calculado em cima do Fundeb. Isso, do custo aluno ano, né? Esse registro ele é o percentual, a variação do percentual dos 2 últimos anos. Eles fazem um estudo, né, dos 2 últimos anos, uma média. Em cima disso, eles calculam o custo do aluno ano, né? E é em cima dos impostos que todos os entes federados, estados, municípios e União arrecadam, que vai para esse fundo de manutenção da educação básica. Professora, bebe um golinho de água, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos aqui para continuar esse esclarecimento aos cidadãos sobre o problema com o piso do magistério. É só um instante e já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Nesta semana conosco a professora Claudete Mitman, que é diretora da pasta de comunicação do SINT. E a gente está conversando sobre o piso do magistério, que existe desde o ano de 2008, implementado no ano de 2010, aqui em Santa Catarina só implementado em 2011, e esse piso do magistério, ele tem o reajuste anual no mês de janeiro, né? Exatamente. Com o índice do Fundeb, que é o Fundo para Desenvolvimento da Educação. Da Educação Básica. Isso, que calculam o custo aluno, quanto aumentou o custo aluno, vai aumentar o salário piso. Exatamente. Eles fazem um cálculo uma média dos 2 últimos anos. O ano passado o reajuste foi menor, porque pegou aquele ano de 2008, que teve a crise. Aquele processo de crise, né? Não, aliás, o ano passado não, ano passado foi 22%. Ah, é que foi o mais alto índice. Foi mais alto porque nós tivemos um crescimento bastante expressivo da economia do país, né? Então, a gente teve um índice bastante alto. Agora, no ano de 2013, foi 7,93, porque daí houve a queda, né? Sim. Aí sim a crise da arrecadação, pegou. A crise pegou, então deu 7,97. Agora, para 2014, a estimativa é 19, porque a estimativa é de um crescimento da arrecadação. Isso é uma estimativa, não é o valor consolidado. Sim. Né? De arrecadação no estado de Santa Catarina. De Santa Catarina e do próprio país, porque o cálculo é feito a nível nacional. Tá, ele é imposto da União, estados e municípios. Então, se existe um aumento da arrecadação da União, porque o repasse do Fundeb ele é calculado em cima dos impostos aluno. Dos 3 entes federados. Sim. Então, se há um aumento na arrecadação dos impostos, você tem um maior aumento. E nós temos um fenômeno interessante, que nós temos o fenômeno de redução dos alunos matriculados no ensino fundamental. Ao longo dos anos ou das décadas? Exatamente. Então, nós tivemos aqui para você ver, em 2010, eram 11,4 milhões de alunos matriculados. Em 2011, 11 milhões. 2012, 10,7 milhões. Matriculados no ensino básico ou todos os... No caso aqui, na educação básica. Na né? Básica, que está gente entrando. Principalmente do fundamental. Por que esse fenômeno se configura? Porque as famílias brasileiras, elas estão encolhendo. Né? E mais, o país ele passou por um processo, vou dizer, revolucionário de transferência de renda, e muitas famílias saíram da classe baixa, foram para a classe média, e muitos pais estão colocando os filhos em colégios particulares. Sabe? Não é uma coisa altamente expressiva, mas acaba somando aqui, né? Sim, com a redução do número de filhos, isso, com a melhoria todos esses da classe. fatores, eles acabam contribuindo para a redução do número de matrículas. A gente tem um aumento agora no ensino médio e uma diminuição no ensino fundamental, porque a gente, hoje, a grande questão, eu me lembro que na década de 60, por aí, 70, o grande mote do sindicato era toda criança na escola, porque nós tínhamos as crianças de 7 a 14 anos, nós tínhamos quase 50% no país fora da escola, 30% e pouco, 40%. Hoje a gente universalizou, nós temos 90 e tantos por cento desses alunos na escola, mas no ensino médio a gente tem muito jovem fora da escola. Então o objetivo é atrair este jovem para a escola. Por isso, no governo anterior, porque inicialmente era o Fundef, era o Fundo para a Manutenção do Ensino Fundamental, que era só para os alunos
do ensino fundamental, que seria, na época, de 1ª a 8ª série. Sim. A educação infantil e a educação de ensino médio estavam fora. Educação especial não existia verba. Foi modificado esse projeto, passou Fundo para a Manutenção da Educação Básica. Então, ela engloba tudo, desde a pré-escola, educação especial, EJA, ensino médio, tudo. Até chegar na faculdade, antes da faculdade. Antes do ensino superior. Que coisa. Eu achei muito interessante os números da redução de número de alunos. Sim. Dá para repetir, professor? Olha, eu tenho aqui os dados, né, em milhões. Você tinha, inicialmente, antes de 2010, em 2010 seriam 11,4 milhões, são dados do censo escolar, né? Sim. Em 2011 baixou para 11 milhões, e em 2012 são 10,7 milhões, do ensino fundamental, hoje do 1º ao 9º ano. Certo. Tá? E essa tendência vai continuar, né? Porque as famílias, elas estão... Você não vê mais famílias com 6, 7 filhos, com 5, uma família de inimaginável, 3... né? Exatamente, uma família de 3 filhos hoje é considerada uma família numerosa. Antigamente precisava, né, para trabalhar na lavoura. Mão de obra na lavoura, né? Para um filho criar o outro, né? Para um irmão criar o outro, e assim vai. Professora Claudete Mitman, diretora de Comunicação e Imprensa do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que na semana passada, aliás, né, professora, entrou com uma representação na Justiça contra um dado conselheiro do Tribunal, desembargador do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, porque esse desembargador, ele assinou embaixo de um erro que o nosso governador cometeu. Exatamente. O governo precisava de uma certidão negativa para conseguir uma verba de que federal. As contas do Estado estariam em dia para ele conseguir a verba federal, porque na realidade o que o governo está alardeando dos pactos não é dinheiro do governo do Estado. É dinheiro federal. É dinheiro federal. Os pactos são de dinheiro de verba federal, que se deixe claro. Da Dilma. A Dilma está ajudando. Governo federal. Não interessa, é dinheiro do povo e do governo federal. E aí o que acontece? Você tem o Estado de Santa Catarina como um dos maiores arrecadadores do país, e este ano você viu que a arrecadação ela tem aumentado. Sim, né? E isso não se reflete naquilo que o governo investe. Então é complicado isso. Como é que é essa conta? E com essa matemática financeira feita, o que o governo fez? Ele pegou e aplicou um percentual do piso para aposentados e pensionistas e colocou no cálculo geral que ele não pode fazer. Incluiu aposentados, professores aposentados e pensionistas. E ele então não aplicou 25%, ele aplicou 23% alguma coisa, eu não tenho o número certinho. É por aí, né? Isso. Então, traduzindo, né, para ficar bem claro, o governo tem que investir, o governo do Estado tem que investir 25% de sua receita em educação. E com essa estratégia, pagando inativos, né, ele incluiu aumentou, na conta que não podia. Foi para 26 ponto pouco, daí ele ia alegar, não, a lei de responsabilidade, a meta da lei de responsabilidade fiscal está sendo atingida, quando na realidade ele fez uma matemática financeira para... Usou o dinheiro do Fundeb para pagar coisas que não devia, né? Que foram os aposentados, e esse desembargador deu uma certidão de que estava tudo ok. Porque o Tribunal de Contas aprovou com ressalva, especialmente por causa dessa O próprio tribunal já havia dado ressalva, mas saiu a certidão negativa. Exatamente. E onde é que foi entrado com a representação? Foi entrado no Tribunal de Contas da União. Da União. Isso. Que é a instância superior ao Tribunal de Contas do Estado. Isso. E tem prazo para isso ser isso a gente não pode dizer, né? Porque justiça, eles têm toda lá o seu rito, mas pelo que eu soube, parece-me que existem denúncias nos municípios também. De desvio de função da verba do Fundeb. Se não me engano, o prefeito Dário já tinha sido acusado disso também. Sim, já tinha sido. De usar dinheiro. E não é prerrogativa do Estado só, não. Os municípios também usam dessa estratégia. Olha, onde é que vai parar isso, hein? Aí a gente se faz uma pergunta que eu acho que foi o senador Cristóvão Buarque que foi para
eu não me lembro qual é o país que ele foi, onde a educação se conseguiu em pouco tempo dar uma estrutura excelente para a educação. Finlândia? Não, não é Finlândia, não. Enfim, o Cristóvão Buarque é bem o senador. Eu vou lembrar. E ele foi para ver o que tinha sido feito. Aí ele disse, olha, eu gostaria de ver uma dessas escolas que em tão pouco tempo ela conseguiu, né? Daí as pessoas disseram, acho que é Escócia, se não me engano. E as pessoas disseram, não, mas é difícil, vai ficar longe, o senhor não vai ter tempo e tal. Mas a quantos quilômetros fica? Uns 300 e pouco. Não, mas 300 e poucos quilômetros, uma hora a gente está lá. Daí eles disseram, não, o senhor não vai numa hora, vai levar umas 3 horas por causa das condições da rodovia. Porque nós primeiro aplicamos na educação, agora nós vamos construir estradas. Olha, na Escócia isso. Isso. Então, eu acho que se os governos aqui no Brasil levassem isso em consideração e dissessem, vamos deixar de lado coisas que não têm necessidade, tipo as SDRs, e dissessem, vamos aplicar nisso aqui na educação, que é por aqui que a gente vai andar, eu acho que a coisa melhoraria muito. Todo mundo fala, né, que um país se constrói com educação, mas isso não está passando do discurso, né? Mas a educação só não resolve. Você precisa de educação e você precisa comprometimento, você precisa de políticas de Estado que assumam a responsabilidade com o direito da população de escola de qualidade. É essa que é a grande questão. E outra coisa, não adianta você ter um povo altamente educado se você não tem um desenvolvimento, não tem emprego para esse povo. Se vai para a Europa, por exemplo, se a educação fosse o fator de manter as pessoas empregadas e não ter crise, estava tudo bem. Estava tudo bem. Tá não certo, é este o caso. Tá certo. A educação é um dos fatores. A educação é o fator de você ter cidadania, de você exigir aquilo que você tem direito, de você não aceitar qualquer coisa. Mas o que me impressiona é todo mundo falar que é educação, 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 e na hora de melhorar a educação tem que ser a base de greve, e não adianta, de luta. Não adianta o governo dizer, porque o professor quer só salário. Você não vai atrair bons professores se você não der a eles uma carreira decente. Conversamos com a professora Claudete Mitman, diretora de comunicação e imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui no estado de Santa Catarina. E para fechar, a gente reitera o convite para que você, professor, você, cidadão, vá no dia 9 de outubro, uma quarta-feira, a partir das 14 horas, em frente ao Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, que fica aqui na Avenida Hercílio Luz, né, perto da Assembleia, porque vai haver ali uma grande manifestação do Sint, para ver se a gente dá um jeito. E a população está convidada. Todo mundo convidado. Nós queremos que a população vá para a rua, pais, alunos, estudantes, empresários, pessoas que se preocupam com a educação e se preocupam com o nosso Estado. Mais informações no www.sint-sc.org.br. Né? Estaremos divulgando a nossa campanha antes ainda do dia 9. Maravilha, professora. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Obrigado pela audiência, você telespectador e internauta, e acompanhe a reapresentação do Floripa em Foco todo dia a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.